colocar a nossa gravação. 3, 2, 1 e claquete. E vamos começar o nosso assunto de hoje. Quem tiver alguma dúvida, abre o microfone aí, me interrompe, ok? Alguma coisa do assunto anterior, alguma coisa de agora, por favor, converse comigo. Filé? Muito boa noite para todos vocês. Estamos continuando a nossa matéria, no qual, dentro de eletrostática, a gente começou lá no tópico 1, falando de cargas elétricas, princípios da eletrostática, tudo junto, né? Partículas subatômicas, lá no tópico 1. Depois veio o tópico 2, semana passada, né? Processos de eletrização, ok? Lá no tópico 2. E agora, creio eu, se eu não estiver muito doido, tópico 3, ok? Onde nós vamos tratar das forças de interação entre essas cargas. Um dos princípios da eletrostática é o da atração e repulsão, né? Cargas opostas se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Bacana. Se existe atração, se existe repulsão, existe uma força, que é a interação entre dois ou mais corpos. E essa força, chamada força elétrica ou força eletrostática, foi estudada por Coulomb, né? O grande cara dessa eletrostática nesse momento inicial é chamado de Coulomb, perfeito? E por isso nós chamamos esse tópico 3 a lei de Coulomb, perfeito? Pronto. A lei de Coulomb nada mais é do que a lei de interação eletrostática entre dois corpos. E aqui nós temos uma coisa muito interessante, porque para Coulomb definir essa lei de interação, a única coisa que ele tinha em mente até o momento era a lei de Newton. Né? Nós chamamos de as 3 leis de Newton, mas tem uma quarta aí que você conhece lá do primeiro ano do ensino médio, chamada de gravitação universal. É a lei da gravitação de Newton, que Newton diz que dois corpos de massa m, m1 e m2, eles atraem-se gravitacionalmente entre si por uma força chamada força G, ou força da gravidade, ou força gravitacional, ou até mesmo, que você também aprendeu com esse nome, força-peso, ok? É a força que o planeta Terra exerce sobre você, atraindo você para o centro, é chamado de seu peso. Qual é o seu peso? É a força que o planeta Terra exerce em você, atraindo para o seu centro. Doideira, né? Então, essa força gravitacional, até o momento, é a única força que existe à distância. E chegamos aqui na lei de Coulomb, onde duas cargas elétricas também se interagem a uma certa distância. E por isso é evidente aqui que duas coisas têm que acontecer. Simon, que coisas têm que acontecer? Primeiro, tá sem áudio aí, moçada? Não? Tá normal? Então, talvez foi só um pico. Se tiver sem áudio aí, pede a ele, escreve aí para sair e voltar. Às vezes o Zoom faz isso com a gente. Às vezes até para mim vocês ficam sem áudio. Sai e volta, que aí costuma resolver o problema, ok? E aí pensa comigo, duas coisas têm que acontecer para que se haja uma interação desse tipo. Primeiro, distância entre os corpos. Bacana. E segunda coisa, campo. Tem que existir uma grandeza chamada campo, e é o motivo da nossa aula também de hoje. Daqui a pouco discutir sobre isso. Simon, como assim campo? O planeta Terra só consegue atrair você à distância porque o planeta Terra tem campo. O que campo é esse? Há uma região em torno da Terra chamado campo gravitacional, que a gente se resumiu a infância inteira chamar de gravidade. Então, para que se tenha uma interação à distância, deve existir uma grandeza chamada campo.
Grava isso na sua cabeça que você começa a entender a mecânica como ninguém. Não tem como força à distância sem campo. Tem que ter algum tipo de campo. É um dos motivos pelos quais a ciência é bem anti a psicofísica, né, ou psicomotriz, que muita gente chama por aí, que é aquela ideia de que você consegue mexer alguma coisa com o poder da mente, né, a não ser que existisse a ideia de um campo mental, né, coisa que ainda não foi validado, né, não foi ainda estudado pela física. Até estudado foi, mas ainda ninguém provou a existência desse tipo de campo. Então, para que haja essa ideia de força à distância, é preciso ter campo, ok? Um ímã atrai um prego de ferro à distância pelo campo magnético, né? O planeta Terra atrai qualquer outro corpo à distância pelo um campo gravitacional. Assim como essas cargas interagem à distância, porque elas têm um campo chamado campo elétrico. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Pergunta do Marlon. Boa noite, Simon. Boa noite, Marlon. As questões que você passou serão corrigidas nas aulas da semana que vem? Eu estou com ideia de que sim, ok? É uma ideia de que a gente pare para tirar as dúvidas, né, em uma das aulas, ou na semana que vem, ou na outra. Por isso eu preciso que vocês façam muito, ok? Tem gente que já foi fazer o simuladinho e já mandou mensagem para mim hoje mesmo com uma dúvida em uma questão lá, errou conta, bobeirinha e foi embora. Então, se tiver alguma duvidazinha, manda para a gente ir tirando e sanando de vocês, ok? Não precisa ficar com vergonha, não. Pode ser que demore, né? Hoje, a Milena que me mandou, se eu não me engano, e ela teve muita sorte, assim, ela mandou, eu estava disponível, né? Com tempo disponível para resolver para ela, eu não estava em casa, fui digitando e consegui fazer. Mas manda, ok? Pode demorar um pouquinho, mas vem. Moçada, então nós temos aqui uma carga 1, uma carga 2, separadas por uma distância d, e a força que uma exerce na outra é de natureza elétrica, mas é análoga à força gravitacional. Por isso que eu comecei falando dessa força gravitacional, para ver se você lembrava aí na sua cabecinha, força de Newton, qual que é a fórmula mesmo? Já já a gente relembra aqui para você. Então, a carga 1 repele a carga 2, ok? Não vamos brincar de empurra, não, porque empurrar é contato, puxar é contato, atrair e repelir é distância. Então, a carga 1 repele a carga 2, então eu vou chamar essa força aqui de força 1. Ué, sai, mas por que força 1? Porque a força que a 1 está fazendo na 2. Só que para toda ação existe uma reação, ok? De mesma natureza, mesmo módulo, mesma direção, porém sentidos contrários. Tá aí. Essa é a força 2, a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Se constitui um par ação e reação, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que em módulo, observe que eu não estou colocando o vetor na cabecinha aqui da letra, em módulo, essas duas forças têm o mesmo valor, ok? Se há de 1 para 2 100 newtons, haverá de 2 para 1 100 newtons também. Bacana. Então, constituem o que nós chamamos de par ação-reação, ok? Ah, legal, Simon. Já vai se misturando aí a mecânica, né? Muito. Até porque nós temos um pipinaço mecânico aqui. Qual é, Simon? Não sei se você consegue visualizar, mas na mesma linha, ok? Imaginária, que une as duas cargas, nós temos os dois vetores. Essa é uma palavra que te coça um pouco? Ou te remelica aí na cadeira? Ou te dá um tesão? Ok? Vetores. Os vetores F1 e F2, vetores força,
Se são vetores, devem ser trabalhados vetorialmente. E aqui alguns alunos têm certa dificuldade em relembrar um pouco a questão dos vetores, que a gente vai fazer já já, ok? Então, essa força chamada lei de Coulomb, ou força de Coulomb, ou força elétrica, é chamada de F. E ela é definida assim como a força de Newton. Lembra? A força da atração gravitacional é constante vezes a massa de um corpo vezes a massa de outro corpo dividido pela distância entre os corpos ao quadrado. A força de Coulomb, a força elétrica é constante vezes carga de um corpo vezes carga de outro corpo, tudo isso dividido pela distância entre as cargas ao quadrado. Tá aqui bonitão? Mesmo descendo, essa é a força elétrica, a força de Coulomb, né, de natureza elétrica, aonde Q é o módulo da carga, e aqui tem um motivo muito nobre para isso estar em módulo, vamos colocar entre parênteses a unidade Coulomb, né? Está em módulo porque não existe força negativa, não existe um módulo de uma força negativa, ok? Dessa forma, se eu tiver carga negativa e positiva aqui e eu for multiplicar, lembra que na hora de calcular a força eu devo colocar em módulo, o que é isso? Negativo fica positivo, então só entra aqui valores positivos, perfeito, para que eu tenha uma força positiva. Então, F é a força elétrica. Se tudo tiver em unidades do sistema internacional, é Newton, ok? Toda e qualquer tipo de força é sempre dada em Newton. D, a distância entre elas, dada em metros. Aqui uma observação muito importante. Que observação, Simon? Eu estou trabalhando aqui com cargas. Geralmente o exercício vai falar para você sobre as cargas puntiformes. O que é isso? Em forma de ponto, cujo tamanho é desprezível, o tamanho não vale a pena, o tamanho não entra em discussão dentro do nosso problema. A questão é que, às vezes, rola de calcular força elétrica entre dois corpos eletrizados, ok? O que seria isso, Simon? Duas esferas eletrizadas, por exemplo, e aí, se eu tenho duas esferas eletrizadas, a distância é definida sempre como sendo a distância entre os centros, entre os centros dos corpos, tudo bem? Então, se for duas esferas eletrizadas, a distância é de um centro até outro. Como geralmente o exercício vai falar de cargas puntiformes, cargas em formas de ponto, aí a dimensão, a distância é apenas a distância entre elas mesmas, ok? Só uma observação aqui para vocês com relação a corpos eletrizados. Corpo diferente de partícula, de carga eletrizada. Perfeito? Então, nós temos carga, força, distância e está faltando a constante K. Definida como sendo a constante dielétrica. Na última aula você aprendeu que dielétrico é o mesmo que isolante, ok? Constante dielétrica do meio, tá ok? Essa constante K, só uma pausa, Thaisa está colocando aqui uma consideração, uma dúvida, na apostila está R e não D, tem diferença nenhuma, ok? Inclusive R, Thaisa, é muito por conta da lei de Newton.
já que a gente trabalhava sempre com a distância entre os centros dos planetas, né? Por exemplo, a força gravitacional entre a Terra e o Sol, por exemplo. Então, era do centro do Sol até o centro da Terra. E aí precisava do raio do Sol e do raio da Terra. Então, a distância, muito comumente, antigamente, é chamada de R. E em qualquer livro do ensino superior que você for estudar, geralmente tem esse costume de chamar a distância de R, ok? Não tem problema nenhum trabalhar com o R ou com o D. Eu deixo mais o R aqui no ensino médio, pré-vestibular e Enem, que é uma linguagem muito para raio, ok? E deixo o D para a linguagem de distância, tá ok, Thaisa? Então, super suave trabalhar com R ou trabalhar com D, problema nenhum, ok? Prefiro o D e eu vou te explicar no segundo capítulo por quê que o D vai ficar mais suave, tá bom? Constante dielétrica do meio, como assim, Simon? Só para finalizar. Coulomb percebe que entre essas duas cargas existe uma força elétrica, mas porque elas estão aqui no ar. Se eu jogasse elas no vácuo, se eu mergulhasse elas na água, ou num óleo, ou em outro meio qualquer, a força elétrica ela variava, ou seja, a força, olha aí, diretamente proporcional, depende do meio. Então, essa constante de proporção aqui é justamente a constante K, que explica para cada meio existirá uma força elétrica diferente. Um dos exemplos que a apostila sempre traz, e é um exemplo muito simples de você entender, por exemplo, é a força elétrica entre íons, né? Um dipolo muito comum do seu dia a dia é o sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl. Você tem dois íons, Na+, Cl-, unidos por uma força eletrostática, uma força elétrica. Porém, no ar, essa força é uma. Quando eu pego o sal de cozinha e jogo na água, essa força cai muito. A força entre os íons cai demais, permitindo que a água o dissocie, quebre esses íons e torne uma solução iônica com muita facilidade. Isso tudo é explicado na química, claro, questões de polaridade, mas na física, porque o K do ar é 1. O K na água é 80 vezes menor. Então, a força elétrica é muito diminuída quando você joga partículas eletrizadas dentro da água. Então, entenda que a força elétrica depende muito, ok? Das cargas, claro, da distância e depende muito da constante K, ou seja, do meio em que está acontecendo isso aqui. Uma informação muito interessante para você é lembrar que se eu mantenho as cargas e mantenho o mesmo lugar, a força elétrica fica aí condicionada à distância. E dá para perceber que F e D, eles são inversamente proporcionais. E não é uma proporção linear, é uma proporção quadrática. Aqui nós temos uma função exponencial. De certa forma, eu sempre gosto de falar aos meus alunos que as interações eletromagnéticas são muito fortes perto. O que significa isso, Simon? Quando a distância é pequena, a força é grande. E ela é grande ao quadrado, ok? Nunca se esqueça disso. Se a distância cai 2 vezes, a força vai aumentar 2 vezes ao quadrado. Se a distância cai 3 vezes, a força vai aumentar 3 vezes ao quadrado. E vice-versa. Se a distância aumenta, a força cai sempre na proporção quadrática, porque a gente tem um bitelo de um d ao quadrado aqui. Tudo bem? Esse é, o módulo da força elétrica. Simon, qual é a direção e o sentido da força elétrica? Bom, vai depender das cargas. A direção sempre é a linha que une as cargas. Observe, as cargas têm uma linha horizontal que liga as duas forças estão na horizontal.
Agora, o sentido de repulsão ou de atração vai depender das duas cargas, perfeito? Então, aqui está a força elétrica entre as duas carguinhas. Tranquilidade? Alguma dúvida nesse ponto? Podemos apagar? Galera que quer te copiar, galera que utilizar, pode falar. Temos duas. Tem um aí que chamou, deixa eu falar primeiro. Marlon, Tem uma fala, forma Marlon. semelhante a essa, eu acho que é do campo elétrico, que o D não está elevado ao quadrado. Então, a fórmula do campo não tem a fórmula do campo tem o quadrado, não tem uma carga. A fórmula que é muito parecida com essa, mantém o K, carga 1, carga 2, só o D que não está ao quadrado, é o trabalho da força elétrica. É energia potencial, módulo 2, que a gente vai estudar, ok? Entendi. Quando chegar no módulo 2, então, você pode dar um exemplo Com de como que usa certeza. essa e como usa a outra? Porque Inclusive, eu vou confunde. colocar num quadro para vocês as duas, que tem quadrado, que não tem, né? E vou linkar Beleza. as 4 fórmulas que são muito parecidas. Mas estudando a teoria, que você vê, eu gasto tempo para falar, você vai compreender muito claramente no módulo 2 a diferença total entre as 4 equações. Fala, Lucas. Beleza. Esse K aí não é aquele 9 vezes 10 a menos 19 do campo elétrico, não, né? Esse K é o 9 vezes 10 a 9. O que o Lucas está falando aqui, moçada, é o K do vácuo. Eu não coloquei aqui para vocês, né, e o vestibular tem que colocar, uma vez que é uma constante, mas o K que a gente mais utiliza é o do vácuo, 9 vezes 10 a 9. Então, esse valorzinho, claro, né, Newton, metro quadrado, Coulomb ao quadrado. Né, unidades do sistema internacional. Nem preciso me preocupar com a questão da unidade, sempre só observar se está tudo no sistema internacional. Sempre observa isso. Nunca se esqueça, quem manda nessa fórmula é a constante. Ok? Se tem constante, é ela que manda. Manda como, Simon? A carga é para ser dada em Coulomb? Depende, vamos olhar se a constante está dada em Coulomb. Né? A distância é dada em metro? Depende. Vamos ver se a constante está sendo dada em metro. Então, sempre tem que ficar ligado com relação à constante. Mas para o vácuo e, portanto, para o ar, que a física aproxima os dois, ok? 9 vezes 10 a 9 é o resultado que a gente mais vai trabalhar aqui. Tá ok? Mais vai trabalhar aqui. Certo, Lucas? Posso apagar, molecada? Podemos apagar? Por mim, pode. Por mim, pode também. Essa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3 e uma força típica, e aí já respondendo à questão da Thaisa Costa, né, principalmente por conta desse D e desse R, uma força típica elétrica que acontece em alguns vestibulares são as forças entre prótons e elétrons, ok? E um dos exemplos, vou até colocar aqui asterisco aqui, é o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio. Como é que funciona essa parada do átomo de hidrogênio? Simples, tem um núcleo, que em suma é positivo, em volta tem a eletrosfera, ok? Com o elétron, que você já sabe que é negativo. Legal. Só que você já entende que esse elétron aqui, ok?
ele é atraído por um carinha dentro desse núcleo, que é o próton. O número atômico do nosso átomo de hidrogênio é 1. Então, ele tem um próton, um elétron. E esse elétron fica orbitando aqui, não sai por aí para trocar ideia com outros elétrons, ou outros prótons, ou outros átomos, porque existe entre eles uma força elétrica. Tá aí, ok? Uma força de natureza elétrica, a gente vai chamar de FE. E a distância, aí, PVN, e Thaisa também, que tinha me perguntado, entre os dois é o raio atômico. Você concorda comigo? Porque se o elétron orbita em torno do nosso núcleo numa órbita praticamente circular, e isso vai ser colocado para você no exercício, ok? O tempo inteiro, a distância entre o elétron e o núcleo é de natureza do raio atômico, é do tamanho do raio atômico, é a mesma distância, ok? E a força que o núcleo exerce sobre esse elétron aponta o tempo todo para o centro. E daí a gente pode escrever que essa força elétrica que acontece entre os dois é K, módulo da carga do próton, que você já sabe quanto vale. Quanto vale a carga do próton? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que a gente chama de E, vezes módulo da carga do elétron, que também vale E, 1,6 vezes 10 a menos 19, dividido pela distância entre eles, que nesse caso é o raio, ao quadrado. Olha como fica lindo a nossa expressão, né? E a força elétrica no átomo de hidrogênio é calculada e escrita nos livros, né? Sempre nesse formato. No átomo de hidrogênio, K, a carga elementar do próton e do elétron ao quadrado, dividido por R ao quadrado, ok? E aqui, antecipando um pouco a revisão que você está vendo com o professor Tarsis, lá em mecânica, né? Antecipando um pouquinho, se essa força que o elétron recebe do núcleo aponta o tempo todo para o centro, ok? E a força gravitacional, a força peso, ela é desprezível porque esse elétron é extremamente leve, extremamente levinho, ok? Então, mediante a força elétrica gravitacional, praticamente não faz cócegas no nosso problema. Se a força elétrica é a que aponta para o centro e ela é praticamente a resultante, nós podemos chamar essa força elétrica, como é que é o nome daquela resultante que aponta para o centro em todo o movimento circular? Força centrípeta. Muito bom. Então, nós chamamos ela de força, faltou só uma palavrinha para eu ficar feliz, hein? Resultante centrípeta, ok? Centrípeta é a força resultante que aponta para o centro. Lembrando que a resultante, Tarso vai falar para você, porque ela não é um tipo de força, é qualquer força que aponta para o centro. E aí, bonitão, olha que interessante, se ela é centrípeta e se isso é um movimento circular, abre-se um leque de possibilidades de cálculo ali dentro, ok? Um leque muito grande. Aqui eu vou antecipar para você um ponto, ok? Porque em breve você vai ter essa aula de movimento circular, se eu não me engano. Já teve? Acho que não, né? Falei para mim. Parece que é semana que vem. Ótimo. Então você vai levar tudo isso para o professor Tassi e jogar na cara dele. Toma aí, ó. Tá contigo. Me explica tudo. Quero saber tudo sobre esse movimento aqui circular. Por quê, amado? A força resultante centrípeta, ela é massa, velocidade ao quadrado, dividido pelo raio, que é a distância entre os dois corpos. Então, olha que lindão. Se você tem a força resultante centrípeta sobre o elétron, através dela você consegue definir, inclusive, olha lá que lindo, a velocidade desse elétron, que está aqui.
Se você tiver a massa desse elétron, legal, ok? E o raio atômico, tudo isso pode ser dado para você. E aqui, se uma força é igual à outra, a gente pode até juntar as duas. É abrir as equações. Quem é a força elétrica sobre o elétron? É K elementar ao quadrado dividido pelo raio. E quem é a força resultante centrípeta sobre esse elétron? É M, V ao quadrado, sobre esse mesmo raio. Posso até escrever aqui velocidade do elétron e massa do elétron, legal, já que o próton vai ficar paradinho lá. Posso, inclusive, cortar um raio daqui com um raio daqui, não posso? Já que aqui é R ao quadrado e lá é só R, e simplificar a expressão. Amado, com a carga elementar constante, raio atômico e massa, eu acho a velocidade. Com a velocidade e todo o resto, eu acho o raio atômico, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma ligação muito forte da força elétrica simples, K, Q1, Q2, sobre distância ao quadrado, ok? Para o átomo de hidrogênio e a força resultante centrípeta. Lindão, uma vez que você tem a velocidade, vou até botar bolinha aqui, ó, você consegue calcular a aceleração centrípeta do elétron. V ao quadrado sobre raio. Você consegue calcular a velocidade angular do elétron, usando V igual a ômega R. E tudo isso, alguns estão se lembrando aí, falando, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Outros, meu Deus, que horas que eu vou ver isso? Semana que vem você vai aprender, provavelmente, lá no movimento circular uniforme, ok? Com o professor Tarsis. Tudo isso aqui, queridões, são variações desse problema chamado o átomo de hidrogênio e a força elétrica, ok? Tudo isso é um pipinex aí para você trabalhar. Show de bola? E isso que eu parei por aí. Com a velocidade, eu também posso achar o período, né? O tempo que o elétron demora para dar uma volta completa. Muitos exercícios já pediram. Com o período, eu tenho a frequência. Então, dá para a gente abrir muito através das equações do movimento circular. O que é novo? Né? O que vem a ser novo dentro da natureza pós-mecânica, dentro do que é elétrico? É isso aqui. Ok? Isso é novo. Todo o resto é mecânica clássica. Showzão? Alguma dúvida aqui? Ou no caso não melhor assistir a aula de mecânica semana que vem para tirar minhas conclusões? Fala para mim, como é que tá a situação aí? Coração tá bem? Tá sossegado? Gustavão falou que tá tranquilo, isso aí. Quando a gente vai ligando as coisas na nossa cabeça, a física faz muito sentido, moçada. O problema é quando a gente quer só ir para a fórmula resolver questão de qualquer jeito, sem conhecer a teoria, que ajuda demais, sem ligar uma matéria na outra, o que ajuda mais do que demais, e aí a gente fica com exclusivas dificuldades. Nicole falou que acha que vai chorar. Não, Nicole, ainda está cedo. Não vamos chorar, não. Só de emoção depois que você aprender. E lembrando, né? Como diz a máxima do futebol. Treino é treino, jogo é jogo, não é isso? Jogo é jogado. Então, na hora da aula é muito isso, né? Ah, tá, tô entendendo, ou não, tá um pouco complicado. Tem que ir nas questões. Por isso que eu já mandei a lista lá no Classroom, no Google Sala de Aula para vocês, lá na nossa pasta. Eu já coloquei Eletrostática parte 2, que é sobre essa aula que nós estamos tendo.
Muito bom, Iris. Você vai amar essa matéria esse ano. Lindões, me afastei aqui para você copiar, printar, galera que é de printão. Já vou pedir você para ir para o link 2, tá bom? Já entra lá no link 2 de uma vez e a gente retorna no link 2. Corre lá.